todas essas informações, melhor, reconstruo as minhas palavras, com todo esse conhecimento que veio de Deus para a nossa vida, nós voltarmos a ser aquelas mesmas pessoas. Deus já nos deu prova suficiente, quando na verdade essas provas teriam que ser a estrutura para nós buscarmos a Deus realmente por quem Ele é. Mas ainda assim Deus faz para que as pessoas que se alegram quando Ele opera, quando Ele manifesta o poder dEle transformador, trazendo cura, milagres, respostas físicas. E aí as pessoas, naquele momento, elas festejam, elas se alegram, mas o tempo passa e elas desistem, elas murmuram. Nós não podemos voltar a ser esse tipo de pessoa. Nós não podemos ser igreja dessa forma. Nós não podemos ser um povo de Deus habilitado para esse Deus que é santo, que é poderoso, com essas mesmas atitudes, agindo dessa mesma forma. Não, igreja, é inaceitável, é inadmissível. O nosso Deus merece o melhor da nossa vida, igreja. Amém? Imagine, eu pergunto a você que é casado, casada, se estivesse do lado de uma pessoa que a todo tempo, toda dificuldade que você enfrentasse juntamente com o seu cônjuge, ouvisse da boca dessa pessoa que ele ia desistir, que ele ia te largar, porque dificultou, porque vocês enfrentaram um problema, não dá mais certo, eu vou me embora por conta do problema que eu estou enfrentando junto com você, eu não quero mais junto contigo, eu não quero conviver com você. Eu imagino como você se sentiria. E é assim que a igreja atual tem se comportado diante de Deus, dessa magnífica presença, dessa soberania dEle. A todo tempo Ele está ali provando que Ele é contigo, mas em toda dificuldade que a igreja passa, o argumento da maioria é exatamente esse, como Israel. Ontem nós falamos disso, ontem nós aprendemos acerca disso. Israel buscava a Deus apenas no momento, ou na verdade eles estavam felizes quando Deus fazia exatamente aquilo que eles queriam e quando eles queriam que se manifestasse. Quando Deus não operava no momento que eles imaginavam que deveria ser, eles se entristeciam, eles ficavam infelizes. E não, igreja, isso é ruim. Por isso eu trago esse exemplo para você que tem um marido, para você que tem uma esposa dentro de casa, você ouvisse essas palavras que muitas vezes você expressa a Deus. Imagine como você se sentiria. Eu estou só, eu não aguento mais, eu não quero mais viver assim, e eu não estou aqui. Quantas dificuldades passamos juntos, mas você sempre pensando em desistir, abrir mão. Você se sentiria como? E Deus, igreja, tu acha que Ele se sente como ouvindo da sua boca que você quer desistir, que você não quer mais o servir, que você não quer mais obedecer, que é ruim, que é difícil, que não é bom servir a Ele? Sendo que a todo momento Ele prova, Ele manifesta, para que nós possamos nos alegrar, porque toda manifestação de Deus é motivo de nós, de fato, de verdade, se alegrar, pular de alegria. Mas na dificuldade, eu sei que é difícil, ninguém faz festa na tristeza, mas eu vou estar feliz pela presença dEle. Quem entendeu, igreja? Hoje nós dando sequenciando o que nós aprendemos ontem, que foi dito para você como igreja, que existe 2 grupos de pessoas dentro da igreja, correto? Qual é o primeiro grupo? O que Ele pode fazer, os que buscam a Deus pelo que Ele pode fazer. O segundo grupo de pessoa qual é? Por quem Ele é. Amém? E nós iremos fazer uma contrastação, ou um contraste a respeito de Moisés e o povo de Deus, Israel, para podermos compreender acerca desse assunto de hoje.
e chegar a um nível mais elevado de intimidade, de amor por sua santa presença. Amém, igreja? O quanto você tem aprendido durante esses dias, compreendendo acerca do que Deus tem falado, que nós precisamos amar Ele acima de tudo, ter amor por sua presença, ter amor pelo que Ele é de fato, de verdade. Porque tem muitas pessoas que o servem apenas com olhar exatamente com a estrutura do primeiro grupo de pessoas que estão dentro da igreja, apenas naquilo que ele pode fazer por elas. Não, igreja, não podemos servir a Deus dessa forma, senão, como foi falado ontem, seremos sempre cristãos de altos e baixos. Nunca teremos uma identidade, sempre nós teremos essa indiferença espiritual, como era o caso de Laodiceia, da igreja que nós falamos lá atrás, lembra? Exatamente assim, era uma igreja que tinha a questão da sua espiritualidade, uma indiferença enorme diante de seu Deus. Eles diziam que não precisavam de nada, mas Jesus dizia que eles eram pobres, que eles precisavam sim de muita coisa. Nós precisamos compreender: eu estou aqui porque eu estou servindo e buscando a Deus por quem Ele é. Amém? Agora, falando desse assunto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 11. Eu estou muito feliz, igreja, muito feliz. Eu estou muito satisfeito. De fato, existe esse gozo na minha vida. Essa presença de Deus tem de fato me mantido durante muitos anos com essa certeza. Estou muito feliz. E isso tem que estar dentro de você também. Amém? Igreja, você vai aprender muito. Na verdade, eu posso confessar para você, eu queria passar esse sistema tudo logo num dia só. Porque eu fico aqui, não vou aqui longe, mas me causa essa vontade, porque eu queria ministrar para você de tão forte, de tão belo, de tão edificante que é essas palavras, e aguardar até amanhã para transmitir outra, e depois, isso me causa essa ansiedade de querer transmitir para você essa mensagem, de querer entregar a você esse alimento que Deus nos deu, que Deus nos alimentou, nos fortaleceu. Amém? E eu confesso para você, cada dia que passa, cada dia que vem, amanhã, por exemplo, eu já quero que chegue amanhã. Ainda nem preguei o tema de hoje, eu vou passar agora para você. Mas eu quero que você esteja aqui, porque é muito forte. Cada dia um vai complementando o outro. É assim que Deus tem falado conosco, tá certo? Mas vamos aqui fazer esse contraste entre Israel e Moisés. Para a gente compreender, vamos entender onde Moisés estava, quem era Moisés e o que ele pretendia fazer, ou qual era a opção, qual era a vontade dele de fazer após ele descobrir quem realmente ou de onde ele deveria estar. Presta atenção, posso ler com você aqui do versículo 24. Vamos lá? Que diz assim, verso 24 de Hebreus capítulo 11. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o que, igreja? O opróbrio de Deus, de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o que? O galardão. Olha aqui, vamos entender. Esse versículo 27 também é muito forte, só que nós não iremos ler agora, tá? Agora guarde isso dentro de você, igreja. Se nós formos lembrar, e que de fato faz questão de você lembrar, de como o povo de Israel, qual era a ideia de Israel, qual era aqui o ponto de Israel, sempre se alegrava, repito, quando Deus fazia o que agradava o coração deles. Eles nunca optaram, eles não tiveram. Gente, a gente entende que Israel sofreu, certo? E sofreu não por uma escolha própria,
Mas Moisés, a Bíblia está deixando claro que ele preferindo ser maltratado. Não que ele era um masoquista buscava ou estava em busca de dor e de sofrimento, certo? Ele apenas estava deixando claro, porque nós entendemos que seguir a Cristo também nos traz um certo peso, seja do lado psicológico, emocional, espiritual. Nós temos esse peso sobre a nossa vida, que envolve a dor, o sofrimento, os maus tratos, que era o caso que Moisés estava aqui deixando bem claro. A Bíblia deixa claro isso. Ele preferiu ser maltratado a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele preferiu ser isso. Ele fez o quê? Ele fez uma escolha de estar com quem? Com Deus. Presta atenção, a sofrer nesse ponto com Deus, do que ele estar no Egito, vivendo no luxo, vivendo a vida que ele tinha, que não era fisicamente ruim, era uma vida muito boa. Afinal de contas, ele foi criado pela filha de Faraó. Então, para você entender, ele tinha do bom e do melhor no Egito. Ele estava no Egito, mas ele fez essa escolha. Quando ele descobre que o povo de Deus, ou o povo que ele pertencia, era o povo que sofria na mão de Faraó como escravos, ele fez uma escolha. Ele decidiu estar exatamente na posição deles. Ele escolheu. Moisés, ele crescia e poderia viver até o resto da sua vida ali. Do bom e do melhor ele comia. Mas ele faz uma escolha, igreja, preferindo deixar tudo aquilo para trás e se aproximar de Deus. Quando ele descobre, entenda, aqui Moisés, ele tinha informações acerca desse Deus. Ele não conhecia Deus ainda. Para você entender, ele vai conhecer a Deus quando Deus tem um encontro com ele lá no Monte Horebe. Lembra? Nós falamos muito disso. Lá ele teve um encontro com Deus, ao ponto que Deus vai dar ordem a ele, de retornar ao Egito para poder resgatar o seu povo que estava oprimido há mais de 400 anos na terra do Egito. Lá ele teve um encontro com Deus, mas aqui não. Ele ainda é uma pessoa, uma pessoa que tem apenas informações. E aí é um ponto que eu quero aqui frisar com você, que tem pessoas que confundem informação com conhecimento. Por isso que estão se desviando, porque estão se apegando com as informações e não se aprofundam em quê? Em um conhecimento que envolve intimidade, que envolve o que nós estamos falando desde o início: amor pela santa presença, igreja. Moisés, entenda, não conhecia Deus. Ele apenas tinha informação acerca desse Deus e também do seu povo. Mas ele faz aqui uma escolha de ser o quê? Maltratado, a usufruir desses prazeres transitórios do pecado que existia na terra do Egito. Ele preferiu, a Bíblia descreve que ele recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Ele poderia ter muita gratidão, correto? Porque ele foi jogado pela própria mãe biológica, que é exatamente a Joquebede. A gente sabe por quê, não vou entrar nesse ponto, que não é o caso. Mas a gente sabe que ele foi encontrado dentro de um cesto por quem? Pela filha de Faraó. E ela o cria. Depois de alguns anos é que Moisés vem descobrir que a sua mãe verdadeira não é ele, biológica, melhor dizendo. Mas a gente sabe que esse período inteiro ela criou, ela deu do melhor, deu conforto, deu uma vida que ele jamais poderia ter como hebreu, e ela deu a ele. Então ele poderia ter aquilo que nós sempre deixamos claro: gratidão, e não ser um homem ingrato. Como é que tu pode? Você estava lá jogado para ser morto no rio Nilo, e eu te apanhei de lá, e agora você não quer
me considerar como mãe. A Bíblia descreve que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado. Enquanto seu povo estava lá sofrendo, ele não poderia, ele não aceitava viver naquela condição que ele estava, sabendo ele que a origem dele era exatamente dos escravos, ou vinda desses escravos, que eram os hebreus. E aí Moisés, ele tinha essa condição, ele fez essa escolha. Agora, depois que Israel é liberto, Deus vai conduzindo através desse homem até um lugar muito extraordinário que a gente vai falar em outra ocasião. Porém, quando esse povo vê a ausência de Moisés por um tempo de 40 dias que Moisés tinha subido ao monte, o povo entristece a Deus, fazendo deuses para si. Moisés desce do monte revoltado, entristecido. Deus se revolta com aquele povo. Deus se aborrece com esse povo, ao ponto dele falar assim para Moisés. Agora volta aqui comigo no Êxodo 33, versículo 1 ao verso 3. Posso ler com você? Disse o Senhor, presta atenção, depois que Deus se aborrece com o povo, ele vai dizer assim, ó: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, a tua descendência a darei. Verso 2: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus. Lançarei fora quem? Quem mais? Os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite. Eu não subirei no meio de ti, porque este povo, ou porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Então, olha aqui para mim, por favor. O que Deus está falando para Moisés? E dizendo, sabe o que Deus estava querendo expressar para Moisés? Moisés, em outras palavras, por ser Deus, eu cumpro a minha promessa. Quero deixar claro para você, afirmar para você, reafirmar você, por ser um Deus fiel. Deus faz isso. Você vai subir daqui, você vai adiante, você vai entrar exatamente num lugar na terra, tomar posse da promessa que eu fiz a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu prometi uma terra boa. Eu vou enviar um anjo. Esse anjo vai destruir os cananeus, amorreus, todos os inimigos que estiverem pela frente. Essas nações serão eliminadas diante de você. Em outras palavras, vocês vão tomar posse da terra prometida. Porém, Moisés, eu não vou com vocês. Eu vou enviar um anjo, mas eu não irei com vocês, porque esse povo é um povo, em outras palavras, rebelde. É um povo difícil. É um povo que Deus estava querendo dizer, em outras palavras, falando do tema de ontem, é um povo que me buscam pelo que, igreja? Vamos lá. Pelo que eu posso fazer por ele. Era isso que Deus queria dizer para Moisés. Você percebe, meu filho, o quanto eu já o abençoei, o quanto esse povo tem sido honrado, o quanto esse povo tem sido cuidado, mesmo na dificuldade, mesmo na peleja, mesmo eles não entendendo. Eu tenho de alguma forma, meu filho, sabe feito o quê? Eu tenho ignorado exatamente as suas rebeldias. Eu tenho passado por cima disso muitas vezes, atendido mesmo eles sendo rebeldes, mas eu vou lá, eu abençoo por conta de você. Mas agora eu não vou mais com você. Você vai subir, vai tomar posse. Eu prometi, tenho que cumprir, vou cumprir, não vou deixar de cumprir, mas eu mesmo não irei com você. E isso é muito forte. E mais forte ainda é o que Moisés vai dizer no verso 15. Vamos lá? Versículo 15 do mesmo livro e capítulo. Preste atenção aqui que Moisés vai dizer. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, o que ele vai dizer para Deus? Não nos faça subir deste lugar. Olha aqui para mim, por favor.
Você sabe que quando se tem amor pela presença de Deus, ou eu busco meu Deus por quem Ele é, gente, existe uma atitude, um olhar, um comportamento voltado para aquilo que Deus é. Agora, se nós formos frisar exatamente no que Moisés diz assim: não nos faça subir deste lugar. Quando Deus diz vai, Moisés disse: se o Senhor não for, não nos faça subir deste lugar. Que lugar é esse que Moisés está falando? É a terra prometida? É o deserto, igreja. Para você entender, deserto não é um lugar de habitação de seu ninguém. Deserto é um lugar de dificuldade. O deserto, durante um dia, é um calor imenso que não pode nem ser comparado com o calor que você está sentindo no dia a dia. Difícil. Durante a noite a temperatura cai para abaixo de zero. Então, durante o dia é calor, durante a noite um frio intenso, igreja. Então, um lugar no deserto não é para ninguém viver. Principalmente aquele povo que tinha o que? A promessa de Deus. E mais do que a promessa, a presença de Deus. Mas sabe o que Moisés está dizendo aqui para Deus? Eu vou falar para você o que Moisés estava dizendo para Deus. Ele estava dizendo para Deus: Senhor, se tu não fores comigo, eu prefiro estar aqui nessas condições. Eu prefiro viver nessas condições que eu me encontro com a sua presença, do que sair daqui e ir em direção à terra prometida sem a sua presença. Eu prefiro ficar nessas condições, viver nesse deserto com o Senhor, do que sair daqui para um lugar que o Senhor me prometeu sem a tua presença. Isso é muito forte, igreja. Quem é que faz isso? Só quem tem amor pela presença de Deus. Só quem conheceu a Deus. Para você entender um pouco do que foi falado ontem, eu quero agregar das palavras de ontem com um pouco das de hoje. Para você entender, os corações dos que buscam a Deus pelo que Ele é, presta atenção, os corações ou o coração dos que buscam a Deus pelo que Ele é, jamais, nunca vai, em outras palavras, estar o seu coração no que eles vão herdar ou conquistar, mas em quem eles vão herdar, ou o que eles estão conquistando. Não é isso no que, é em quem, igreja. Você tem uma atitude ou serve, busca a Deus por quem Deus é, então teu coração nunca vai estar exatamente no que você está conquistando, no que Deus lhe prometeu, mas no que Ele é, em quem Ele é. É isso que Moisés está expressando. Deus, eu amo tanto a tua presença, eu estou aqui não é pela promessa que o Senhor fez, a terra prometida que o Senhor falou acerca dessa bênção para os teus servos lá atrás. Eu estou aqui, eu aprendi tanto a te amar, a te seguir, que eu estou aqui é por quem o Senhor é. E por quem o Senhor é, me dá condição de falar isso para o Senhor. Eu prefiro a tua presença sem as tuas promessas, do que as tuas promessas sem a tua presença. Pegou o Espírito? Eu prefiro a tua presença, Senhor, do que as tuas bênçãos, do que ou seja, a sua promessa, do que eu tomar posse das suas promessas e ficar sem a tua presença. Deus estava ouvindo de Moisés dizer assim: Deus, para mim é mais importante o Senhor do que a terra prometida, que eu nem sei por onde fica. Amém, igreja? Agora eu pergunto a você, se fosse Deus falando isso para uma pessoa que segue a Ele, que busca Ele apenas pelo que Ele pode fazer por ela, Deus falando: pode ir, eu vou mandar um anjo. Oh, glória a Deus, um anjo, oh, coisa forte, eita Deus está nessa causa. Ela não queria nem saber, ela ia embora tomar posse da bênção dela, ela ia embora tomar posse da terra prometida, como muitos estão fazendo nos dias atuais.
Eles estão tomando posse, mas não entendem porque Deus não volta atrás das suas promessas. Ele te prometeu, Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. Mudança na casa, mudança na vida dos filhos, na vida da tua esposa, na vida do seu marido, transformação financeira, transformação em todas as áreas físicas. Mas o que você não pode esquecer, você que diz buscar Deus por quem Ele é, você precisa compreender, Ele está comigo, Ele está com você, Ele está aí contigo. Porque, igreja, o que adianta eu tomar posse da terra prometida, generalizando, falando a respeito da terra prometida, com base a esses benefícios que falei em cada área da sua vida, seja ela conjugal, espiritual, sentimental, financeiro, não importa. Que adianta tomar posse de tudo isso sem a presença de Deus, sem a presença manifesta do Senhor, sem esse Deus estar comigo? Saul reinou 40 anos, sem quem? Sem Deus. Deus não tirou o reinado dele, só saiu da vida dele. E quando Deus saiu, ficou perturbado, ficou sem direção, sem orientação, porque era um rei que estava mais preocupado exatamente naquilo que Deus podia fazer por ele. Ele não estava preocupado com a presença de Deus. Quando nós decidimos seguir ou buscar Deus por quem Ele é, nós temos sim um olhar voltado exatamente se Deus está aqui. Por isso eu falo para você, eu reafirmo a você, eu estou muito satisfeito. Sabe por quê? Porque a satisfação não vem do quantas pessoas estão dentro da igreja. A minha satisfação, a minha alegria não vem do que você faz por mim. A minha satisfação vem do gozo que é da presença manifesta desse Deus todo dia na minha vida. Se tem muito ou tem pouco, a satisfação não vem do quão grande é o seu sucesso. Você sabia que tem pessoas que lutaram pelo sucesso, mas que elas não são completas, elas não têm essa alegria em seu coração, são pessoas frustradas. Sabe por que elas não são completas? Mesmo conquistando tudo isso, porque apenas buscaram pelo sucesso, pelas conquistas, e esquece que a alegria, que a satisfação não vem da quantidade de coisas que eu estou conquistando. Há outras pessoas que nem conquistaram tanto, mas são felizes. Por quê? Porque é Deus que causa essa satisfação, vem de Deus essa satisfação, e não das coisas, igreja. Percebe o quanto é precioso servir a esse Deus por quem Ele é? Moisés prefere estar no deserto, mas com Deus. Deus, o Senhor não vai não, então eu vou ficar aqui com o Senhor. Eu prefiro ficar aqui no deserto com o Senhor do que ir comer de uma terra que mana leite e mel sem o Senhor. Não quero. Se o Senhor não fores, não me faça sair daqui. Daqui não era a terra abençoada não, daqui era o deserto, deste lugar era o deserto. Percebe, igreja, a diferença? E Deus não estava fazendo muita coisa não para ele fazer isso. O que Deus tinha feito de extraordinário na vida de Moisés? Para ele seguir a ele com esse coração tão agradecido, tão adornado, tão preenchido da presença de Deus. Se você for procurar à frente do que o povo de Israel via Deus fazendo, a gente vai dizer nada. Mas ainda assim Israel vendo milagre, prodígio, sinais, evidência, libertação, transformação, livramento, o povo, toda dificuldade estava querendo retornar para o Egito. Enquanto a gente vê o homem que decide sofrer, mas estando com Deus, um homem que prefere estar no deserto com a presença de Deus, aí a terra prometida sem a presença de Deus. Amém, igreja? E aí a gente percebe a diferença entre Israel e Moisés. Você pegou o espírito. Israel seguia a Deus pelo quê? Pelo que ele podia fazer por eles. E Moisés seguia a Deus por quê? Por quem ele é. Deus via essa diferença enorme entre o povo de Israel e Moisés. Será que ele tem visto em você também essa atitude? Você lembra que o pastor sempre fala, não importa se você for embora, eu vou ficar aqui só? Muitas vezes já falei isso. Quem sai, quem fica. Eu tenho muita alegria por tudo que Deus tem feito. Os filhos que Ele gera nesse lugar. Você que serve a Deus nesse lugar. Eu tenho muita alegria, louvo a Deus e oro por você constantemente. Mas você sabe que eu expresso isso
Porque eu digo, se você for, eu vou continuar, mesmo que eu fique sozinho com a minha família. Sabe por quê? Porque eu tenho satisfação daquilo que Deus me constituiu. Pela presença dele manifesta diariamente sobre a minha vida. A alegria que eu tenho não é pela quantidade de pessoas, porque se eu estivesse servindo a ele desse jeito, eu seria ingrato, porque eu já vi a igreja cheia. Eu já vi a igreja com mais pessoas. E se não tivesse gratidão, eu ficaria muito, demais entristecido ao fazer culto para a quantidade de pessoas que agora nós fazemos. Mas você percebe que mesmo pouco a gente está cheio de alegria. Sabe por quê? Porque eu sirvo, nós servimos. Diga, eu sirvo a Deus por quem Ele é. Amém, igreja? Compreende essa riqueza de detalhe da vida dos filhos de Israel com relação a Moisés? É muito forte, igreja. Sirva a Deus dessa forma. Sirva a Deus com o coração como o de Moisés. Moisés foi um homem extraordinário. Um homem que de fato amava a Deus de verdade. Buscava pela presença de Deus. E para você não esquecer, o galardão. Lembra do galardão que nós falamos lá em Hebreus? Pois é. O galardão dos filhos de Israel, quem era ou o que era, igreja? A terra prometida. Para os filhos de Israel, o seu galardão era a terra prometida, que Deus havia prometido a eles. Para Moisés, o seu galardão era quem? Deus. Que diferença enorme. Senhor, eu estou indo à terra prometida porque é a promessa do Senhor, em outras palavras. Mas eu já tenho a minha conquista, é o Senhor. Tanto faz na terra prometida ou aqui, eu estou feliz. Mas agora o Senhor está dizendo que não vai. Se o Senhor não for, eu também quero ficar com o Senhor. Eu prefiro ficar aqui com o Senhor. Eu prefiro estar aqui sobre essas condições do que sair daqui feliz da vida, conquistar o que o Senhor me prometeu sem o Senhor. Eu não quero conquistar nada sem o Senhor, porque a minha maior conquista é o Senhor. Amém? Eu não quero contar testemunho do que o Senhor está me dando. Eu quero contar testemunho do que o Senhor é em mim. Eu quero contar testemunho porque o Senhor está em mim. E porque algumas pessoas estão satisfeitas, mesmo não conquistando tanto, igreja. É muito simples a gente entender. O fato porque existe, ou a razão pelo qual existe pessoas que não conquistando tanto estão felizes ou satisfeitas. Porque o sucesso ou conquista material que elas têm, ou que elas possuíram, ou que elas estão possuindo, ou até mesmo a conquista ministerial, com muito ou poucas pessoas, sabe por que elas estão satisfeitas? Exatamente por saber que é o fato da presença de Deus estar sobre suas vidas. Você sabe o que significa sucesso? Como você define sucesso? Qual é a sua visão acerca do sucesso? Você sabe o que é sucesso para o povo de Deus? Sucesso é: Deus está comigo. Sucesso para nós é: eu estou caminhando com Deus. O sucesso para quem serve a Ele por quem Ele é, o sucesso dessa pessoa é se perguntar: eu estou caminhando no centro da vontade de Deus? Se ela não estiver, ela vai em busca disso. Ela renuncia, ela sacrifica, ela obedece, ela crê, ela abandona amizade, pecados, mundismo. Tudo isso ela vai deixando, porque a conquista e satisfação vem daquilo que Deus faz em sua vida, igreja. Quem está entendendo, igreja? De verdade, isso é muito precioso e importante. Então, a pergunta que eu faço à igreja: o que você está buscando? O que você está buscando? Oh, glória a Deus. Se você estiver buscando a presença de Deus, você nunca vai agir como Israel. Ora estou elogiando, ora estou dizendo glória a Deus, ora eu estou adorando, e ora eu estou dizendo que Deus é esse, porque não deixou lá no Egito para morrer, para servir eles como escravo. Percebe que nunca se
posiciona pessoas assim, que servem a Ele pelo que Ele pode fazer, com o coração cheio de gratidão. Da boca dessas pessoas sempre haverá motivo para contra-argumentar ou reclamar, murmurar acerca daquilo que elas infelizmente estão vivendo, mas nunca terão motivos para engrandecer a Deus, dizer: Deus, eu estou bem porque o Senhor está aqui, eu estou bem porque o Senhor é o Deus da minha vida. Sempre elas terão motivos para questionar ou reclamar. E eu continuo fazendo a pergunta: exatamente o que você está buscando? O que você está buscando? O que é que você está buscando? Você está buscando a manifestação ou a presença manifesta de Deus? Existe diferença, pastor? Muito. E essa diferença você vai aprender não hoje, amém? Mas você precisa compreender que tem muita gente se encantando com as manifestações de Deus e estão se conformando com isso. E a diferença para quem está se envolvendo numa vida de intimidade com Deus é exatamente a procura da presença manifesta dele. Amém? Quer aprender mais a respeito disso? Não falte amanhã. Mas reafirmo a você: o povo, o grupo, o segundo grupo de pessoas que estão dentro da igreja são as pessoas que buscam a Deus por quem Ele é. Glória a Deus. Dê ao nosso Pai uma linda salva de palmas. Eu vou pôr para você os pontos a serem aplicados na sua vida. Na verdade, eu já até falei tudo a respeito disso, mas que você possa anotar. Amém? Anote e viva. E já está encerrada a palavra, mas eu vou esperar você anotar essas informações importantíssimas para a sua vida, tá certo?